Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você. Lembrando que você, telespectador, pode e deve participar do nosso programa. É só mandar uma mensagem para jornalismo@câmara7.mg.gov.br. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que o número de doadores de sangue de um país seja de 3 a 5% do total da população. No entanto, de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, esse índice está bem aquém, não chegando a 2%. Para reforçar a importância do ato de doar sangue, o dia 25 de novembro foi escolhido como Dia Nacional do Doador de Sangue no Brasil. E para falar sobre esse trabalho em Sete Lagoas, está conosco hoje no Sete Lagoas em Debate a psicóloga do Hemominas, Débora Cristina Tucci. Muito obrigada por sua presença, Débora. Vamos falar um pouquinho da realidade de Sete Lagoas. Hoje, como está o estoque de sangue na cidade? Nosso estoque atualmente, ele se encontra numa boa situação. Apesar de que a Fundação Hemominas trabalha em rede, então nós temos que lembrar que o estado todo precisa de sangue. E neste momento o estado está com um déficit na relação com o sangue positivo e negativo também, sendo positivo com 17% de déficit e negativo em 47%. Então é muito sangue que falta na rede toda, no estado inteiro. E a Fundação Hemominas de Sete Lagoas trabalha para isso, não só para suportar os nossos hospitais, a nossa demanda transfusional, mas também para auxiliar o estado todo. Existe sempre uma campanha, como é que é a frequência desses doadores em Sete Lagoas? Nós temos uma meta de coleta de 926 bolsas por mês. Esta meta vem sendo alcançada com um árduo trabalho de captação de doadores em diversas ações que são efetuadas para que a gente consiga chamar esse público. Mas nós temos que pensar que o estado inteiro, é uma demanda muito maior. Então aqui em Sete Lagoas a gente tem alcançado, com o dia 25 de novembro também, as pessoas acabam vindo mais doar sangue, ficam sabendo através da mídia que existe o lugar aqui em Sete Lagoas que nós podemos fazer a doação. O Hemonúcleo já está aqui há muitos anos e muitas pessoas ainda nem o conhecem. Então aproveito a oportunidade para convidá-los a comparecer na Avenida Dr. Renato Azeredo, 3170, bairro Dante Lanza. Nós estamos funcionando de segunda a sexta-feira, de 7 a 12h30. Então, compareçam e façam uma doação de sangue. Pois é, às vezes eu imagino que muitas pessoas tenham medo de doar sangue. Não sei, talvez aquele processo, de ter que ficar lá, de ter que bombear o sangue. Qual que é o maior receio? Vocês conseguem detectar isso? O problema de não haver, das pessoas irem com... existe um prazo, de 3 meses para doar sangue. Qual para seria? As mulheres. Para as mulheres? Então explica isso pra gente. Os homens podem efetuar 4 doações no período de 12 meses, dando um intervalo de 2 meses entre as doações. Já as mulheres doam 3 vezes ao ano, dando um intervalo de 3 meses entre as doações. O principal mito é a falta realmente de informação. As pessoas ainda estão muito enraizadas naquelas questões anteriores de que se doava sangue de braço a braço, não fazia sorologia, então as pessoas ainda têm medo de contrair algum tipo de doença no processo da doação. Existe um outro mito muito curioso que as pessoas falam em que fazendo a doação de sangue possa ter um excesso de sangue depois e que as veias possam engrossar ou então dificultar a circulação. E não existe cientificamente nada comprovado com respeito a isso, Então é importante que a gente passe essas informações adiante para que as pessoas estejam informadas que a doação de sangue é super simples. Acabou de doar sangue alguns dias atrás, você pode nos falar da sua experiência Na verdade, eu sou uma doadora há muitos anos, não tenho essa frequência, às vezes por falta de tempo, mas eu procuro doar pelo menos uma vez ao ano. É muito tranquilo, mas eu imagino que tem pessoas que têm um problema com a retirada do sangue. Eu penso que esse talvez seja o maior receio, não? Nós temos também, a famosa síndrome do jaleco branco,
em que as pessoas têm essa questão de chegar em um ambiente de hospitalar e sentir um pouco de pânico. Na Fundação Hemominas, nós temos um cuidado com todos os doadores, que é de chamar em uma sala separada e oferecer todas as informações que dizem respeito a este processo antes da doação. Então, o doador tem um espaço privilegiado para esclarecimento de dúvidas e também para acalmar aquela famosa ansiedade frente a isso. Né? Lá, na verdade, é um lugar de saúde e não de doença. Então, para as pessoas perderem esse medo, que nós estamos lá para auxiliar as pessoas que estão doentes, mas que todo mundo está lá saudável e não há risco de contaminação, porque nós usamos um material completamente estéril e descartável. Inclusive, né? A gente fez uma matéria também sobre isso, mostrando todo esse trabalho, né, esse trabalho minucioso de cuidado e como a questão da segurança ela é preservada em todos os aspectos. Eu não tive problema nenhum, saí de lá perfeitamente bem, saí, fui trabalhar, tem gente que até tira o dia de folga, não era o nosso caso, mas eu não tive problema e a maioria das pessoas não tem. Agora, porque tem muita gente que tem problema em relação aos critérios de doação. Por exemplo, a questão da hepatite. O colega nosso disse, eu não posso porque eu tive hepatite. Mas com quantos anos? Eu tive com 5 anos hepatite. Já poderia ser, né, Débora, um doador? Isso. Na verdade, a questão da hepatite, que não pode é a hepatite do tipo B e C. Hepatite do tipo A não tem problema, então geralmente quando nós somos mais crianças, a hepatite que acomete é a do tipo A. Então a legislação coloca se você teve hepatite até 12 anos de idade, que vá à fundação para tentar fazer a doação. Se você tem certeza que foi hepatite tipo B e C, não precisa nem comparecer, que provavelmente, né, você não consiga doar. Mas os critérios mais básicos que as pessoas não pensam, por exemplo, eu estou gripado, eu posso doar sangue? Então, na verdade, nós temos que estar com plena situação de saúde. Não pode estar engripado, com diarreia, sentindo qualquer mal-estar. É importante que as pessoas percebam o seu corpo antes de ir. Se estiver fazendo tratamento para alguma doença, é importante que nos ligue para que a gente possa avaliar algumas medicações. Existem situações peculiares que só vai ser possível avaliar lá na Hemominas mesmo, né? Com a presença de um profissional da saúde em um ambiente sigiloso. Mas existem situações mais gerais que a gente pode avaliar por telefone sem problema algum, como é cirurgia, por exemplo, né? Às vezes a pessoa acabou de fazer uma cirurgia ortopédica. E aí, quanto tempo eu preciso esperar para poder doar? Você pode ligar, fazer uma ligação que a gente, na maioria das vezes, consegue sanar a sua dúvida por telefone. Esse telefone é o telefone daqui, que é o 3027-2700. Mas, para agendar o horário de doação, é necessário que ligue no telefone 155, que é um programa gratuito, né, do Ministério do Estado, na verdade, e que você digita a opção 8 e agenda o horário para você fazer a doação com mais rapidez. E a gente teve uma informação nessa última doação que nós participamos, de que você não ajuda apenas uma pessoa, você ajuda pelo menos 3 pessoas na doação de sangue. É uma forma, um estímulo, um incentivo a mais de que as pessoas vão ao Hemocentro, façam essa doação, porque está ajudando 3 vezes mais pessoas. Exatamente. Na verdade, o que é oferecido ao paciente no hospital é o hemocomponente, não é o sangue total. Então, na verdade, a Fundação Hemominas, ela tem um processo de fracionamento do sangue. Então, todo mundo deve se lembrar das aulas de ciências, onde nós aprendíamos dos glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Então, isso tudo é separado num laboratório na Fundação Hemominas e o paciente recebe apenas o hemocomponente que ele necessita naquele momento. Então, às vezes, com uma doação de sangue, você pode salvar 3 a 4 pessoas. Depende do procedimento que é feita a separação. Né? Então, é muito mais valiosa ainda essa doação de sangue. Bom, Débora, a gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos em seguida para falar sobre a doação de medula óssea. Daqui a pouquinho. No Sete Lagoas em Debate de hoje, eu converso com a psicóloga do Hemominas de Sete Lagoas, Débora Cristina Tucci,
E a gente está falando sobre a doação de sangue. No último dia 25 de novembro foi comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue no Brasil, quando muitas pessoas aproveitam a data para ir no Hemominas. Mas isso tem que ser algo rotineiro, né, Débora? A gente estava falando sobre essa importância de haver um estoque interessante no Hemominas, porque não ajuda não só Sete Lagoas, mas a rede toda do estado. Isso, e nós temos que lembrar também que nós temos que ter estoque, exatamente esta palavra. Porque quando acontece qualquer necessidade, uma catástrofe, por exemplo, não dá tempo de nós doarmos e fazermos o processo todo de fracionamento que já foi citado aqui. Então, é importante que nós mantenhamos sempre um estoque regulador básico para que consiga dar conta dessa demanda estadual. Costuma ter esse estoque na cidade? Aqui tem um número bom de doadores ou não? Ou depende da época? Depende da época, sim. Nós temos muitos doadores cadastrados, mais de 63 mil doadores cadastrados. Só que não é a grande maioria que retorna. Então, nós temos aí uma quantidade boa de pessoas que vão doar por mês, em média 1.080 pessoas circulam pela Hemominas, e destas, 15% em média não doam, então a gente tem uma média boa de doação por enquanto. Mas existem épocas como carnaval, épocas de frio, em que as pessoas ficam mais gripadas, né, e portanto não podem doar. Então essas épocas a gente acaba tendo um déficit de coleta de sangue, com certeza. Então é quando a gente enfatiza ainda mais a doação, né, e pede ajuda a alguns locais, por exemplo, o Exército, que tem lá várias pessoas disponíveis, o Corpo de Bombeiros, né? Então a gente faz campanhas pontuais nessas épocas, porque nós já sabemos que não tem jeito, né? A gripe pega todo mundo. É verdade. Existe um tipo de sangue mais difícil de chegar até lá e que talvez a campanha foque nesse tipo? Existe, na verdade, alguns grupos sanguíneos mais difíceis de serem encontrados. É claro que não existe mais aquela relação que nós usávamos antigamente de doador universal ou então receptor universal. Mudou isso? Então... Porque, na verdade, todo sangue é importante. E o ideal é que as pessoas recebam o mesmo grupo sanguíneo. Então, não é porque eu sou O negativa que eu vou doar para todo mundo. Não é assim tão simples o processo da doação de sangue. É feita uma prova cruzada entre o sangue do doador com o sangue do receptor para ver se realmente há essa possibilidade de compatibilidade. E às vezes existem alguns procedimentos e algumas patologias que a gente tem o mesmo grupo sanguíneo e não há compatibilidade. Então a gente não usa mais esse tipo de nomenclatura. Mas como os sangues do tipo negativo são mais difíceis de ser encontrado, existem épocas que nós enfatizamos nesse grupo específico. Ou então algum acidente grave, né, que tenha cometido alguma pessoa aqui em Sete Lagoas, que seja desse grupo. Então às vezes nós temos pacientes, por exemplo, que chegam a receber 20 hemocomponentes em uma semana, né? Então 20 hemocomponentes, se for um grupo negativo, já complica a gente. Já deixa o estoque meio baixo. Bom, a gente anunciou, queria falar sobre a questão da doação da medula óssea, que é menos falada, que é menos conhecida, mas não menos importante, né, Débora? Como é que é esse processo de doação de medula óssea? Na verdade, é importante, Raquel, que a gente pense primeiramente que a medula óssea não é a medula que está na coluna, né? A grande maioria das pessoas, quando fala em medula óssea, já coloca as mãos nas costas, com medo de ficar paraplégico, de ter algum problema quanto a isso. Então, a medula óssea é o que nós chamamos popularmente de tutano, que está lá no interiorzinho do nosso osso. E a possibilidade de doar esta medula, ela existe através do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que tem a sua sede no Rio de Janeiro, e nós temos parceria com eles. Então, a gente faz um cadastro, que é um sistema online que o INCA desenvolveu, e a gente cadastra as pessoas que querem se candidatar a ser doador. Nesse cadastro, a pessoa tem que ter entre 18 a 54 anos de idade e não ter doença infectocontagiosa, tá? Não são as mesmas regras do sangue, não. E aí a gente coleta um tubinho de sangue para fazer o exame, que chama histocompatibilidade, e a pessoa é cadastrada até completar os seus 55 anos de idade, ela vai estar acessível no sistema. O INCA possui, paralelo a esse sistema, um outro que chama HEREMI,
que é o registro de receptores do Brasil. Então, qualquer pessoa que precisa de medula óssea é cadastrada lá. E nesse cruzamento online, há a possibilidade de uma pessoa aqui de Minas Gerais doar para alguém do Amazonas, por exemplo, né? Então, nós temos também alguns outros países que são conveniados e nós já tivemos aqui em Sete Lagoas doadores que doaram para o Canadá e que doaram para os Estados Unidos. Isso aconteceu neste ano, essas duas doações. Então, a doação de medula óssea só vai ser feita se houver compatibilidade. E o que nos assusta é essa compatibilidade. Por quê? Que é muito rara, é de 1 a cada 100 mil pessoas. Então, a chance de você encontrar alguém compatível é muito difícil. É grande. Por isso é que tem muitas pessoas doarem, então, para você conseguir, pelo menos, resolver o problema de uma. Exatamente. Por isso é que nós precisamos incentivar as pessoas a fazer o cadastro, né? Nós temos mais de 3 milhões de pessoas cadastradas no Brasil, mas em julho desse ano, nós tínhamos apenas 156 pessoas no Brasil precisando, cadastradas no REREME. Então, vocês imaginam, se de 3 milhões a gente não consegue ajudar 156, é porque realmente é muito difícil. Então, a maioria das doações de medula óssea que são feitas no Brasil são entre parentes, porque aí a chance aumenta, né? Chega aí a 25% a 30% entre irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Quando a pessoa for doar sangue, ela pode também doar medula ou não? Tem que ser em momentos diferentes? Claro, quando for à Fundação Hemominas, pode aproveitar a viagem, são apenas 5 ml de sangue são retirados a mais, né? Nós apenas estamos com um pequeno recesso neste ano, só poderemos voltar a fazer o cadastro em janeiro, porque nós realmente batemos a meta, né? Então foi bom. Que bom. Nós superamos a meta do estado, então nós precisamos esperar para o próximo ano para que a gente possa cadastrar mais pessoas. E estão todos convidados. Chegando na Hemominas é super rápido e simples, né? O cadastro é só oferecer os dados e coletar esse tubinho de sangue que está tudo pronto. Quer dizer, a pessoa pode ir ajudar não só 3, então a gente está vendo que pode ajudar muito mais, né? É um ato tranquilo, seguro, que pode ajudar muita gente. Isso eu acho que é a questão da conscientização é o primeiro passo, né, Débora? Exatamente. Eu acho que talvez a maioria de nós só consiga pensar na doação quando passa por algo próximo, né? Alguma familiar. E é importante que a gente tenha essa mentalidade, não só quando está acontecendo na nossa família, porque existem pessoas que não têm familiar algum para ajudar, né? A gente via, por exemplo, no hospital municipal, pessoas que estavam lá, que apareceram lá, que nem daqui são, que estavam precisando de sangue e não tinha parente algum aqui, nem sabia de onde era, por causa do acidente, estava até sem memória. Então nós temos que lembrar que a doação de sangue, a verdadeira doação mesmo, no sentido da cidadania, é quando a gente não olha para quem, né? Quando a gente faz o bem sem olhar a quem. Bom, a gente vai de novo para um rápido intervalo e vamos voltar falando então do doador do futuro, daqui a pouquinho. E no Sete Lagoas em Debate de hoje, eu converso com a psicóloga do Hemominas de Sete Lagoas, Débora Cristina Tucci, e a gente está falando sobre a doação de sangue e também a doação de medula óssea. A gente vai falar sobre o projeto Doador do Futuro, mas faltou uma informação que eu acho importantíssima a gente falar. Como é feita a doação da medula óssea, Débora? Então, nós falamos apenas de um cadastro em que é coletado sangue venoso. Se essa pessoa for realmente compatível, existem 2 formas de retirar esse tutano. Uma chama aférese. É uma doação semelhante à doação de sangue, em que o doador ele é preparado durante aproximadamente 7 dias. É uma medicação que ele vai tomar para que estimule a produção de células hematopoéticas, que é aquelas células realmente que dão origem a outras, né? E essas, como vai estar em grande produção, elas vão migrar para a circulação sanguínea e é coletado com uma punção venosa. Esse sangue cheio de células que a gente precisa passa por uma máquina onde é feita uma pequena filtragem e essas células são retidas na máquina e o sangue venoso volta para o doador. Esta forma chama aférese. A outra chama punção óssea e é retirado diretamente do osso ilio. Nada a ver com a coluna, tá? É aqui onde a gente chama de bacia. Então, uma agulha
vai ser feita a incisão de uma agulha e uma pequena sucção deste líquido, que nós chamamos popularmente antes de tutano, então vai ser coletado através dessas punções. Passou o processo auto-hospitalar, tá? Não tem nenhum grande problema, a não ser, é claro, o que a gente pode pensar de risco de procedimento médico mesmo, né? Erros médicos, a gente tem que pensar que pode acontecer a qualquer momento, afinal de contas, são seres humanos operando. Mas a doação de medula óssea, ela também é como a doação de sangue, ela segue toda a legislação, então ela é muito segura. Fica um desconforto, né? Na verdade, eu nunca doei a minha medula óssea, infelizmente, apenas tenho o cadastro, né? Um doador que foi até o Rio de Janeiro e fez a doação pela punção óssea, comentou que fica um pouco desconfortável na hora de sentar nos primeiros 3 dias. Passado isso, ele se sentiu normal. Então, quer dizer, é um procedimento, logicamente, tá? Agulha, claro que vai doer, assim como a doação de sangue também. Dói um pouquinho na hora que coloca a agulha ali, mas depois... É um procedimento que é feito sob tranquilo. anestesia, né? Então, anestesia RAC. As pessoas perguntam, e aí, dói? Eu falo, gente, eu nunca passei por isso. Provavelmente dói. Um pouco vai doer, não mas tem é claro, né? Sempre tem um pouco de desconforto, mas você vai estar anestesiado. O desconforto só virá quando essa anestesia passar. Bom, então a gente vai falar do projeto Doador do Futuro. A gente falou um pouco também sobre a importância da conscientização, da formação de novos doadores. Então, o Hemominas está preocupado com isso também e tem esse projeto de conscientização de crianças e adolescentes e jovens, né? Como que esse projeto é feito? Isso, esse projeto ele foi inclusive premiado em Brasília em 98, porque é um projeto inovador, pensando na educação do brasileiro. Né? Foi muito embasado na forma francesa de lidar com a doação de sangue, em que eles realmente incentivam essa educação desde o início, né, da formação do cidadão. Então a gente vai até as escolas e oferece uma pequena explicação aos alunos, desde 6 anos de idade até os 17, né? E aí a gente oferece um espaço para que eles entendam que o sangue não é aquela dificuldade toda, né? Que quando sai o sanguinho, que eles se machucam, por que sai o sangue? Por que forma aquela casquinha que coagula? Quem é que faz aquilo? Então, de uma forma muito pedagógica e lúdica, nós explicamos para eles o que é o sangue, para que eles cresçam sem essa fobia cultural da doação e consigam, assim, também ser multiplicadores dessa ideia. Nós recebemos inúmeros pais que chegam lá com vergonha até. Nossa, eu nunca doei sangue, meu filho veio falar para mim que ele vai ser um doador no futuro e eu nunca fiz isso, então eu vim aqui doar. E sem falar também que desde o ano passado foi promulgada a lei de que os menores de idade de 16 e 17 anos podem efetuar a doação, desde que tenham autorização de ambos os pais. Então, esses adolescentes, jovens adultos, estão indo à Fundação Hemominas fazer suas doações. E é muito importante porque a gente percebe aí a família nesse processo cidadão. Né? Então todo mundo vai, é um dia que está todo mundo lá em Hemominas, pai, mãe, filho, e às vezes 3 filhos e todos os 3 doam, né? Então assim, é uma coisa que a gente tem percebido que tem dado resultado sim, apesar de que nós não conseguimos mensurar isso, Claro. Porque a criança de 6 anos não vai lembrar aos 18 que ela está lá também por essa palestra que ela recebeu, mas a gente percebe... Mas se ela for e se ela continuar indo, o recado foi dado, né? A informação ficou ali intrínseca na cabecinha e a tendência é multiplicar isso ali, né? E a partir do momento que ele se sente um doador, ele vai ser o doador pro resto da vida, né? E eles perderem os mitos do tipo, eu tomo sangue no copo? Né? Como é que eu dou o sangue? Eu posso tirar assim e dar no copo pro meu coleguinha, né? Então é claro que a imaginação infantil ela vai viajar por vários mundos e a gente está ali para auxiliar a trazê-lo para a saúde de uma forma muito tranquila e leve, né? Sem ficar com aquela coisa tão dura que é um hospital, que geralmente quando as crianças vão para visitar um parente doente, já tem aquela relação de doença, né? Então elas veem o sangue não só na relação do hospital, mas na relação
realmente da coisa boa, né? E explicar também que tem um lanchinho, viu, gente? Quando entra tem um lanchinho, não precisa ter medo de, e se eu desmaiar de fome, as pessoas têm que ir alimentadas, Débora? É bom a gente falar isso. Nós não podemos doar sangue em jejum. Então é importante que se alimentem antes. Nós oferecemos um lanche tanto antes quanto depois, né? Mas não contem apenas com esse lanche, é bom que comam em casa também. E eu acho que no mais, assim, é importante a boa vontade das pessoas, né? Tendo consciência, mesmo que você não possa ser um doador, né? Que a pessoa que está nos assistindo pense, nossa, mas eu tomo uma medicação, por exemplo, que me impede. Mas multiplique esta ideia. Às vezes o seu vizinho pode e nunca teve oportunidade de escutar alguém falando sobre isso. Então eu acho que o mais importante mesmo é que a gente perceba que não existe substituto para o sangue, por enquanto. Né? Apesar da ciência estar sempre avançando e de ter estudos para isso, mas nós ainda não estamos com um sangue fabricado em nossas mãos. Nós dependemos da boa vontade e da cidadania, do voluntariado de cada um de nós. É isso aí. Débora, infelizmente nós chegamos ao fim, tem muita coisa ainda para falar, então de antemão eu agradeço e já deixo o convite para você voltar para a gente falar um pouco mais sobre essa questão. Com certeza, se surgirem dúvidas, o telespectador quiser perguntar sobre a doação de medula, que talvez seja algo menos conhecido, a gente volta a falar novamente e você está convidada a voltar aqui no Sete Lagoas em Debate. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito pelo espaço, estamos disponíveis sempre que for possível, estarei aqui, com certeza. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço também a sua companhia e até o próximo programa.